Olha só, muita gente pediu para eu falar sobre Shogun, a nova série aí do Star Plus. É só olhar aqui a tela, olha o tanto de pedido. Então vamos lá atender esses pedidos aí, atender esses apelos, tá? O problema é que na altura da gravação desse vídeo, a série ainda não acabou. Tem 4 episódios, eu já assisti os 4. Então não tem como eu dar um apanhado geral sobre ela. O máximo que eu consigo fazer são as já famosas primeiras impressões, tá? Sobre fazer episódio por episódio, eu meio que perdi o time e assim... Em se tratando de uma série bem direta, eu não sei se eu teria muito a somar. Os temas, eles ficam muito ao longo dos episódios. Isto posto, bora lá falar um pouquinho sobre Shogun. Não sei nem se vou falar um pouquinho não, porque eu me empolgo falando dessa série, viu? Me empolgo mesmo. Shogun tá no Star Plus e no Disney Plus, né? Já que o Star Plus vai acabar, então eles colocaram lá também. Ela segue a grande história da virada entre o período Sengoku e o período Edo, né? Que é quando o Japão se reunifica em torno da família Tokugawa, que aqui o patriarca ganhou o nome de Toranaga. Então, como o Japão tá em guerra naqueles entreatos ali, né? A região vira um prato cheio para os conquistadores e também para a igreja, que eu não acho que é tão diferente assim. E eles ficam ali tentando aquela região, né? Portugal já estava por lá e era quem liderava as grandes navegações na época, mas os holandeses e os ingleses começavam a colocar as velas para fora, digamos assim. E tudo isso é usado para colocar mais lenha na fogueira dessa guerra civil entre as famílias dos líderes do samurai, né, dos daimyos, como se chama, que estava acontecendo ali no Japão naquela época. Então, esse é o contexto e acaba sendo também a grande trama aqui em questão. Tendo visto, como eu disse, os 4 primeiros episódios, eu não trago nada definitivo, tá? Que fique muito bem claro, não é definitivo. E também não vou trazer spoilers da série como um todo, até porque, enfim, não tem nem como ter visto os outros episódios. Só que eu gostaria de apontar logo alguns pontos baixos da série. Muita gente vai ficar irritada, porque tem muita gente amando a série, mas calma, ô pequeno gafanhoto, meu japoneso, segure. Tem mais elogio do que o contrário, tá? Então, o primeiro revés que eu coloco assim é o ator que faz o inglês. De longe, a pior coisa do elenco. O que acaba sendo um revés muito, muito relevante, porque a série, ela tem uma proposta de ser uma visão do estrangeiro para com o Japão. Tanto que ela trata toda a questão do Japão até de um ponto de vista meio exótico, às vezes exageradamente exótico, meio que romanceado, digamos assim. Então, quando o personagem que precisa nos proporcionar isso não passa de um abestado, pode gerar sim um pouco de desconexão. Pra mim gera. Se fosse um personagem que não tinha nenhum peso narrativo, aí beleza, eu deixava passar, como sempre deixei. Tem, sei lá, pelo menos uns 3 ou 4 momentos na série que precisa muito de uma imersão, que ele é o centro, a atuação dele é o centro, seja na interação com o Hiroyuki Sanada, ou seja na interação com a Anna Sawai, quase que essas cenas vão por água abaixo, e me desculpe aí o trocadilho, eu não sou muito bom nisso não. Então, em uma série em cujo grande ponto de partida é justamente, como eu estava dizendo, mostrar esse cara e como ele se encaixa e não se encaixa também naquela situação, como ele se deslumbra naquilo tudo, mas também como ele tenta manter os objetivos principais, os seus objetivos raiz, digamos assim, eu acho que era preciso um pouco mais de sua atuação, porque ele é o protagonista em muitos momentos, cara. Não dá pra negar. Ainda que tem Hiroyuki Sanada e tantos outros, ele é o protagonista. A grande cena que prova isso é quando ele vai, por exemplo, defender o Toranaga, né? Ali quando o Toranaga tá na investida no 3º episódio, ali uma parada que ele tá fazendo. Gente, é terrível. O overacting ali é... O exagero, melhor dizendo, é terrível, terrível. Ó, outra coisa negativa que também eu já vou tirando aqui de lado é a questão histórica. Eu reconheço sim que a série é baseada em um livro homônimo, que inclusive sua classificação é de ficção histórica. Então, tudo bem não esperar uma fidelidade histórica absoluta. Não é isso que eu tô falando, tá? A própria natureza da ficção histórica, né, permite uma liberdade criativa, onde os elementos fictícios eles vão sendo utilizados para narrar eventos. Só que assim, a liberdade não significa que a história seja desconsiderada ou tratada de forma muito leviana, porque é ficção histórica, senão seria só ficção, entendeu? Então há de fato 2 maneiras de ter essa percepção. Uma é onde ficção e a história se equilibram cuidadosamente, garantindo que, mesmo com a adição de elementos fictícios, a essência dos eventos históricos seja mantida. Eu acho que a série não vai muito por esse lado e vai pela outra abordagem, né, que é quando você aceita uma predominância da ficção, mas mesmo assim
acaba não esquecendo, principalmente do ponto de vista estético, o momento, o contexto, etc. A série não tem esse equilíbrio do ponto de vista de roteiro, como eu já disse. Enquanto visual e estética, sim, ela tem muito apuro. Mas quando a gente vai pros assuntos e pras contextualizações, é estranho. Só para elucidar melhor esse tema, que é um tema que eu gosto muito de discutir, o Bernard Cornwell, para mim, é um exemplar notável do que tange aí a criação de ficções históricas. Todos os livros dele, né, que se propõe a fazer isso são notáveis, assim, é impressionante. Ele consegue entrelaçar personagens fictícios em eventos históricos reais e ele cria, de certa forma, um Forrest Gump, digamos assim. E aí esses personagens que ele cria, embora não façam parte da história oficial, são construídos de uma maneira tão competente que se tornam pilares daquela narrativa, conduzindo a gente, os leitores, por muitas nuancezinhas muito intricadas de eventos bem significativos que o autor tá tentando abordar, seja uma guerra, uma batalha, enfim. Então, Asin Corte eu acho que é um grande exemplo disso, assim, é magistral como ele consegue equilibrar muito bem. O Shogun, ele tenta seguir uma rota similar através do personagem ali do Blackthorn, né? Que atua de fato aqui meio que como o Forrest Gump nessa história, só que a obra se distancia do equilíbrio ideal ao fazer muitas concessões históricas, como por exemplo, fabricação de rivalidades entre nações e povos que historicamente naquela época ainda não eram antagonistas. Pelo contrário, eram até aliados, tá? E aí esse tipo de abordagem acaba por revelar, acho que uma tendência a uma dramatização muito excessiva. E aí prioriza arquétipos, prioriza conveniências narrativas, tudo isso em detrimento a uma aderência um pouco mais rigorosa aos fatos aceitos aí pela história com H maiúsculo. E isso, por vezes, eu acho que transparece como um esforço para manter, mais do que qualquer coisa, esses estereótipos que eu estava falando, ao invés de demonstrar um comportamento muito genuíno de autenticidade, de buscar uma história autêntica, assim, ou seja, do que for. Eu acho que ela vacila um pouco nessa questão. Porque, assim, tem toda essa glamorização ao samurai, né? Coisa que, enfim, também já é mais arquétipo do que qualquer coisa. E a série acaba não sendo uma coisa boa pra discutir esse lance dos samurais, sabe? É mais interessante, por exemplo, ver, em relação ao dia a dia, Akira Kurosawa, por exemplo, Yojimbo, né? O filme Yojimbo. E aí sim, você vai conseguir entender melhor sobre essa questão da honra, essa honra falha também, enfim. O conceito de honra samurai existe, tá? Só pra não ficar disso me disse. Só que o que eu tô falando é que, particularmente após o período Sengoku, desculpa, que é onde a gente começa meio que a ver a série, a realidade era bem mais complexa que isso. E eu acredito que Shogun não consegue chegar lá, sabe? O Kashigi, né, o personagem do excelente Tadanobu Asano, é o único que traz essas questões, mas ainda deixa muito no ar, sabe? Ou então, às vezes, é tão literal que desatura, né, que desidrata rapidamente esse tipo de texto. O fato é que naqueles tempos ali, as noções de lealdade e honra, elas estavam de fato sendo muito colocadas à prova. Tanto que depois, com a paz que chegará, né, os samurais vão por água abaixo. Aí vai mais uma vez os filmes do Kurosawa que retratam muito bem esse período, Rashomon, Yojimbo e tantos outros. Em termos visuais, aí vamos lá que é só elogio, tá? Só tem destaque aqui. A grandeza da série é simplesmente impactante, é nível filme. E quando eu falo grandeza, eu não tô falando só de grandeza do ponto de vista visual e estético, mas eu acho que a história que ela busca pegar, a história que ela busca trabalhar, né, de uma história que ela tenta se aprofundar, também é muito grande, mesmo que vacile vez ou outra, mas é muita audácia e eu gosto muito dessa abordagem que a série tem, aquele período que é pouco explorado aqui, principalmente em produções mais ocidentais. Então, mesmo que falte coragem de, por exemplo, pintar os dentes das mulheres de preto, que era uma prática muito comum na época, o que demonstra que a série tá querendo valorizar mais ainda o exotismo belo do Japão, ainda assim a produção consegue transmitir um respeito muito profundo a muita coisa relacionada ali àquele período no Japão. A gente está falando de um Japão que vai se unificar novamente, né? Eu digo novamente porque ele já se unificou com o povo Yamato 3 dinastias antes. E agora vai se unificar a partir do clã Tokugawa, que vai ficar aí até 1900 e pouquinho, um pouco antes da Primeira Guerra, né? Aquele é o Torunaga, tá? E esse eu acho que é um momento no qual o Japão começa a ser esse Japão que a gente entende como hoje. O Japão com Tóquio sendo a capital, né? Na época, Tóquio era chamada de Edo, por exemplo. A gente entende como o Japão das artes, Japão da cultura, dos símbolos. Tudo vem do período que a gente tá vendo começar. Então,
é uma abordagem a algo enorme, gigante. É muita coisa que a gente vê aí dos filmes do Kurosawa, como eu tava dizendo, o samurai em decadência, vem muito no final desse período. Então é legal a gente ver o começo desse período aí, pra mim, pelo menos, é bem curioso. E no meio disso tudo, um dos assuntos mais interessantes é abordar esse Japão sendo querido por todos os lados, né? Igreja, Portugal, Holanda, Inglaterra, e também como isso vai resvalar em um Japão que daqui a pouco vai iniciar o Sakoku, que é um período total de isolamento. Então, quase total, né? Porque os holandeses, eles tinham um acordo ali que poderia fazer um livre comércio. Enfim, vai começar um Japão que olha muito para si, busca uma evolução tremenda na sua escrita, arte sobre vários aspectos, na questão social, na questão urbanística também, na questão arquitetônica, enfim. Tóquio emerge nesse momento, começa a crescer, por isso que a série traz esse embate de Osaka com Edo, né? Edo, repito, é a futura Tóquio. E a partir disso a série ela vai tocando em assuntos que são muito interessantes, como por exemplo no 4º episódio, o mais recente que eu assisti, já fala sobre esse Japão que se vê amaldiçoado pela natureza, que de alguma forma, isso é um tema que percorre até hoje nas produções japonesas. Quando a gente vê, por exemplo, filmes animados ali do Makoto Shinkai, o Suzume é um exemplo disso, a gente está vendo um Japão muito traumatizado por questões vindas da natureza, como tsunamis, furacões, etc. E quando a gente assiste um Godzilla, o Godzilla Minus One é um exemplo disso, a gente vê também esse Japão muito traumatizado, só que por questões da Segunda Guerra e a natureza vindo resolver, né, esse medo nuclear, enfim. O que a gente percebe com a série é que esse Japão, ele parece que sempre vinha respondendo a um trauma, né? O Japão sempre tá tentando entender algum trauma, como naquele momento eram os conquistadores, aí depois eles fecham tudo porque os conquistadores estavam, enfim, avacalhando a situação. E eu gosto como a série vai abordando isso, primeiramente de uma maneira bem sutil, depois ela discute com um pouco mais de propriedade, né? E acredito que com o passar dos episódios isso vai ficar mais forte ainda. Eu volto a dizer, eu reitero, o que faz a série ser maior ainda, diferente dos erros históricos, como eu estava dizendo, é ir aos poucos nos mostrando como o imaginário que a gente tem desse Japão vai sendo criado, né? Esse Japão simbólico, esse Japão imaginado por nós ocidentais, como ele vai aí sendo criado. Mas eu reitero, tá? É uma série de ocidental para ocidental. Não é de japonês para ocidental. É tipo, ela tá mais próxima de O Último Samurai do que qualquer coisa que o Akira Kurosawa fez. Mesmo que as pessoas estejam ali falando japonês, etc. Né? Mesmo que o elenco seja diverso, seja representar o de fato as pessoas representem quem são e tudo, ainda assim é de ocidental para ocidental. Uma prova disso é a didática que a série assume a partir do 2º episódio. Depois de toda aquela confusão no 1º episódio, ela diz, calma, ocidental, eu te ensino, pega aqui na minha mão, vamos lá, tá? Ali no 2º episódio, como eu tô dizendo, ela já desatura climas que ficam mais subentendidos, tá? E aí ela busca abrandar toda essa dificuldade de entender aquele período como um todo. Ora, pro japonês, o que tá sendo contado ali no 1º episódio é totalmente palatável, é fácil de entender, não tem segredo. As diferenças entre Edo, né, Tóquio, mais uma vez falando, e Osaka, né, Osaka, esses Japões diferentes, o japonês tem em mente, sabe? Nem precisa investigar. Eles entendem essa diferença naturalmente, eles entendem essa disputa tanto política quanto social, como também cultural, né? Não é só geográfica, é cultural. Como eles entendem a formação desse império, né? Essa noção de povo que o Japão vinha discutindo desde o povo Yamato por muito tempo. Quando eles citam, por exemplo, Japão versus Coreia, a guerra lá, lutou comigo na Coreia, não sei o quê. Não precisa explicar pro japonês também, tampouco pro coreano, que é vítima dessa questão, né? Eles entendem todas essas complexidades. Então, se explica, é porque não é pra eles, é pra gente. Eu, sinceramente, prefiro produções feitas pra eles, deles e pra eles, porque eu que corra pra me fazer entender ali, e a gente hoje com a internet é tudo muito fácil. Então, é esse o ponto que eu gosto de trazer aqui, tá? A espetacularidade das cenas, como a cena de batalha naval no 3º episódio, também é destaque absoluto, assim, sabe? É algo raramente alcançado em séries. Eu digo em séries gigantes, assim. Até Game of Thrones faz em um ou outro episódio ali. Na verdade, é raro, às vezes, até em filme, cara. Então, é uma complexidade fazer aquilo ali. Né, o custo de produção é muito alto, o investimento que a série tem reflete não apenas nas cenas de ação, mas também na qualidade, como eu disse, no elenco, na execução dos personagens, né, nos adereços, no figurino, no cenário,
cenas cheias, muitos figurantes em cena. Isso dá um peso, cara. Isso, sabe? Quantas foram as séries? Eu trago aqui Marco Polo, por exemplo, uma série que poderia, sei lá, inventar não, cobrir grandes momentos, grandes acontecimentos, mas uma série pequenininha, fechadinha. Aqui não tem lente fechada, é lente aberta, bicho. É pra bagunçar mesmo o juízo do cidadão. Então não tem como discutir, tá? Ela é brilhante. Eu não sei nem o que eles vão fazer em mais 6 episódios pra fazer essa série ser maior ainda. Não que precise, mas ó, maravilhoso. E o 4º episódio, que não é desse gigantismo todo, ainda é lindo, tá? Muito mais introspectivo, reflexivo, coisa que eu adoro. Sobre elenco, só pra finalizar, eu destaque aqui o Tadanobu Asano. É muito bom ver esse cara em cena. Ainda mais nesse personagem dúbio, né? Que eu já abordei aqui. O ator, ele já trabalhou com Koreeda, com Takashi Miike, sabe? Inclusive no fabuloso e transtornado filme que é o It the Killer. É maravilhoso esse filme. Sempre quando aparece, o personagem traz esse respiro que você... Cara, não dá pra tirar o olho dele. Felizmente ou infelizmente, ele tá muito do lado ali do Cosmo Jarvis, né? Que, como eu disse, na minha Nossa Senhora, é um pavor a atuação desse cidadão. Eu digo felizmente porque meio que, que bom que pelo menos a gente tá vendo um ator de verdade, sabe? O Tadanobu tá ali. Mas, rapaz, infelizmente, porque tem hora que ele precisa, como que ele diz, meu amigo, me ajude aqui e não dá. O Hiroyuki Sanada, nem preciso gastar saliva, só que eu gosto muito desse papel que condiz mais com a idade dele, né? E também a recém-estrela, a Anna Sawai, que é de Pachinko, Monarch, essa série recente. Que atriz, tá? Que atriz. Ela dá uma graciosidade para um texto bem complexo, sabe? Ela fica entre, né, interpretando, desenhando esse personagem entre 2 idiomas, como ela sendo essa pessoa de 2 mundos, amando um mundo, querendo outro mundo. A sutileza dessa personagem é adorável. O olhar perdido, a fluidez que ela constrói atuando entre essas 2 existências. Cara, bom demais. Muito bom. Falando em idioma, tem algo que eu ia esquecendo aqui. Eu realmente fico frustrado em relação ao uso do inglês em vez do português, quando estão dizendo que aquele personagem está falando em português, tá? Eu volto a dizer, é uma série que reflete esse olhar do externo. Então o externo, o exterior àquele cenário, acho que deveria ter sido tratado com um pouco mais de carinho. É um desafio muito comum, né? Globalizar as produções, ainda mais hoje, por conta do streaming, tem que se globalizar cada vez mais. Mas aí o Shogun, ele chama a atenção negativamente nesse aspecto. Por que não coloca os caras falando português? Não é tão difícil não, gente. Tem um monte de gente lá em Portugal, um monte de ator. Custa nada. Também tem um monte de ator que sabe falar português, que poderia viver aqui dali. Mas é bobagem, tá? No final das contas, a série faz sim o seu serviço, consegue sim explorar vários temas colocados ali pelo roteiro e aborda bem o Japão, que, como eu disse, vai daqui a pouco se fechar para o mundo e a gente vai conseguindo entender porquê disso, né? Ora, tudo que a gente está vendo em Shogun, na gloriosa saga do Japão, fica fácil imaginar as futuras decisões que eles vão tomando e também para onde essas decisões levam, né? Melhor dizendo, essa terra, né? Esse espaço. Bela série, tá? Excelentes primeiras impressões. Apesar de alguns reveses, né, que a bem da verdade vão se diluindo ao longo dos episódios. Acho que do 2º episódio pra frente, em mim, não fazia mais nem cosquinha. Tá aí, essas foram minhas primeiras impressões. Eu volto pra falar sobre a série agora no final da temporada. É muito provável que eu repita algumas questões, mas no final eu vou tentar explorar um pouco mais a questão dos temas, como os temas são abordados e trazer um vídeo um pouco mais reflexivo. A gente se vê, um forte abraço em vocês e no próximo vídeo eu espero que você fique também até o final, já que você ficou nesse, tá? Tchau, tchau.